Tu que és o amor das nossas vidas, Senhor, se conosco invadindo-nos com a Tua paz, que possamos assim permanecer ao longo da conversa em torno do Teu Evangelho, mas também conservando essa paz por todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Não é que é verdade mesmo que a gente vai falar da lei do amor? Primeiro eu queria dizer para quem esteve aqui semana passada que vocês não estão rezando direito. Porque vocês vieram aqui, era eu, agora sou eu de novo, nem eu sabia que era, né? Então, ninguém aqui está rezando direito, mas tudo bem, está valendo. É treino de paciência. Então, a instrução dos Espíritos no capítulo 10, é o item 8, chama a lei de amor. Mas eu escolhi, para a gente falar hoje, sobre a lei de amor, contar uma história. Esse livro aqui, dentre tantas obras espíritas, eu quero apresentar para quem não conhece, é um livro muito interessante. Ele chama Deficiente Mental, Porque Fui Um. São vários espíritos desencarnados que já recobraram a condição da dita normalidade psíquica e dão seus depoimentos, explicando por que na última encarnação encarnaram-se como deficientes mentais. E tem várias anomalias, vários tipos de deficiências relatadas. Cada capítulo conta a história de um desses nossos companheiros. Então, os capítulos são interessantes porque eles vêm intitulados com o nome das pessoas. Então, vem aqui Adolfo, Júlio, Lúcia, Maria Cecília, Paulinho. Cada um vai contar a história, o que vivenciou na última encarnação. E aí, não tem como a gente passar por uma reencarnação expiatória dessa e não olhar para Deus com todo o amor que Ele tem por nós. Nós que somos espíritas e sabemos que não existe injustiçado, embora haja muita injustiça no mundo, sabemos também que somos herdeiros de nós mesmos e que as nossas reencarnações, elas são transitórias, mas elas são solidárias, né? Porque tudo aquilo que nós nos comprometemos nas anteriores, agora nós estamos fazendo a colheita. E nessa misericórdia de Deus, tendo então bondade e amorosidade por nós, vai nos colocando nas situações que são as melhores para nós. Então, quando nós olhamos alguém encarcerado numa cama, alguém que passa uma encarnação inteira com uma condição de uma doença que é limitadora, alguém que passa uma encarnação inteira sem poder enxergar a luz, sem poder se comunicar pela fala, sem conseguir escutar, né? São algo que vai acontecendo com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, que vão nos deixando assim com muita compaixão. E é um sentimento que deve ser despertado em nós realmente. Mas muitas vezes as pessoas que estão vivenciando isso, ou a família, eles se revoltam. Ficam achando que Deus os abandonou, que as doenças são castigos, né? Aquela ideia de um Deus que pune, aquela ideia de que os meus pecados não foram perdoados, quando é exatamente uma justiça que nos proporciona, por um adoecimento ou por uma limitação, resgatarmos equívocos que nós mesmos, pelo nosso livre-arbítrio, escolhemos cometer nas vidas anteriores. E é um grande alerta para nós, porque no mesmo tempo que nós estamos colhendo a semeadura do passado, simultaneamente nós estamos plantando para uma nova colheita no futuro muito breve. Então, que a gente tem esse olhar ampliado. Hoje, desse livro, Deficiente Mental, Porque Eu Fui Um, eu vou contar a história do capítulo... É bom se eu tivesse memória, né? Capítulo 9, Laura. O capítulo intitulado Laura. E aí, como a memória não tá boa, como vocês já sabem, eu trouxe cola hoje. E óculos. Ó, cada dia melhor. Então, a história da Laura, que na última encarnação chamou-se Laura, ela fala que ela foi uma pessoa que reencarnou com síndrome de Down. E ela reencarnou numa família, num núcleo familiar. É muito interessante a história dela, eu escolhi ela,
porque às vezes a gente tem a gente aprende coisas na doutrina espírita e a gente acha que é tudo assim quadradinho, engessadinho, né? E ela vem falar justamente que a família que a acolheu, sabendo que ela ia ter esse adoecimento, essa limitação nessa encarnação, não tinha nada a ver com ela. Não tinha nenhum vínculo de passado, ela sequer conhecia eles. E a gente sempre acha, né? Aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, a pessoa que está adoecida. Ah, que será que eu fiz para ela, para agora eu ter que cuidar? Ah, que será que que eu fiz para Deus, que Deus está me dando esse peso agora para eu carregar? E a Laurinha, quando ela reencarna nessa família, ela nunca tinha tido contato nem com esse pai, nem com essa mãe, nem com esses avós. Eles não tinham um vínculo de resgate familiar para que recebessem ela. E é justamente por isso que eles receberam ela, nesse seio familiar, como uma bênção. Eles nunca olharam para ela como um peso, como um fardo. Ela foi muito bem acolhida, ela que conta. Ela diz que foi muito importante ter encarnado com eles, porque eles, desde o primeiro momento, eles se dedicaram a despender para ela amor. Um dos motivos que eu trouxe essa história, porque se vocês pegarem um livro e lerem com calma em casa, vocês vão perceber quantas vezes ela usa essa palavra no relato dela. Amor, amar, amado, amo. É presente, é recorrente o sentimento do amor no relato da história dela. Então ela fala que ela reencarnou, que ela era Down, que os pais tinham uma condição financeira mediana, mas que a situação ficou bem mais difícil financeiramente, porque eles acolheram ela com tudo que ela veio, proporcionando o melhor que ela podia ter. Então, a gente sabe que precisam de acompanhamentos terapêuticos diversos, né? Uma fonoaudiologista, uma fisioterapeuta, uma escola inclusiva, né? Então, eles foram se organizando financeiramente, abrindo mão de pequenas coisas deles para que proporcionasse para ela o melhor que ela pudesse ter. E ela tinha uma irmã mais velha, a Isabela, e dois irmãos mais novos que ela, os gêmeos, o Evandro e o Leandro. E ela fala que ela tinha muito assim algo dentro dela de perceber que ela era especial e que ela era muito feia. Ela falava, eu sabia que eu era muito feia. Tinha outros na mesma condição que eu, bonitinhos, mas eu escolhi vir numa condição de escassez de beleza. E eu percebia o amor genuíno que eles tinham por mim. Quer dizer, o núcleo familiar que acolheu ela, acolheu pelo amor. Então, eles não tinham um pesar por ter que cuidar dela naquela situação transitória de restrição, né? Cognitiva, restrição de aprendizado, restrição e até de longevidade. Porque além dela nascer com a síndrome, por causa da síndrome, ela nasce também com uma doença renal. Ela reencarna com uma doença renal. E isso vai, ao longo dos anos, precisando de muita assistência, muito tratamento, algumas internações. E ela sente que eles sempre vão fazendo o máximo para que ela fosse capacitada. Ela fala, eu era deficiente, mas eu não era inútil. Meus pais e meus irmãos deixaram sempre isso muito claro para mim. E toda a atividade que eu podia fazer, eles me capacitavam para eu fazer. Então, eu tive uma encarnação de utilidade. E aí também eu senti o amor. Porque a gente tem, às vezes, a ideia ou de excluir, ou de achar que é um fardo, ou de colocar numa redoma e não apresentar para a sociedade. Graças a Deus, às vezes a gente tem uma sensação que o mundo está perdido, que não tem, que a gente está no caos. Realmente, a gente tem algumas situações bem caóticas, que é próprio da transição planetária. Mas a gente vê tanta coisa na lei de progresso acontecendo, e como nos recomenda Jesus, a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de escutar. Porque eu já escutei muitas pessoas dizendo assim, parece que quando a gente era criança, a gente não via tantas crianças com Down,
tantas crianças com autismo, tantas crianças dessa maneira, daquelas... Não tinha? Tinha, mas não se socializava. As famílias viviam num eterno luto, escondiam as crianças em casa, se tornavam adultos colocados num cômodo à parte. Graças a Deus, nós estamos progredindo. E todos nós que precisamos de uma reencarnação expiatória desse tipo, somos acolhidos de uma maneira diferente. E nós, sociedade, que ainda não estamos capacitados para receber um irmão desse, nessas condições dentro dos nossos lares, vamos aprendendo com esses pais, com essas mães dedicadas, amorosas, a despertar o sentimento do amor fraterno em nós também. Então a Laurinha segue dizendo isso, que a família, além de ser muito amorosa, sempre a levou para todos os lugares. Não fala que eles eram espíritas. Ela fala, íamos muito no templo orar, o que denota que não eram espíritas, não. Pela fala, que não é uma fala muito usual de nós espíritas, né? E ela fala que ela chegava no templo e pela condição dela, não tinha muito filtro, né? Como a gente fala hoje. E ela chegava falando alto e ela falava, Papai do céu, protege a minha família. E era a oração dela recorrente. E todo mundo achava muito bonitinho aquilo, incentivava que ela continuasse. Por que eu estou contando esses detalhes, gente? Porque a gente tem a tendência... Primeiro, de não falar de Jesus dentro de casa. Primeiro, de não criar os vínculos de religiosidade. Não falo de religião, de religiosidade. Dessa ligação da criatura com o Criador dentro dos nossos lares. Dessa permanência da espiritualidade superior em torno de nós. De como nós nos aproximamos deles através da oração, da prece. A gente não tem por hábito isso. E ela vai nos contando na história dela... que uma reencarnação extremamente limitada por um processo expiatório foi tão bem aproveitada por todos. Por ela, que nunca se revoltou, e pela família, que aproveitou tudo. Absolutamente tudo. E ela diz, então, que quando uma das vezes que ela adoeceu, tinha um cachorrinho, que era da família, e esse cachorrinho, sempre que ela adoecia, ficava no pé dela. E ele também ficava muito triste quando ela ficava doente. Né? A gente sabe, né, os nossos animaizinhos, quanto eles são fortaleza e quanto eles nos entendem, né? E ela foi aprendendo a amar, de novo ela coloca, né? Ela foi aprendendo a amar através do movimento do cachorrinho para com ela. E quando o cachorrinho morreu, quando ele estava com 15 anos, ela ficou muito abalada e teve que ir no psicólogo, porque ela se deu conta que os amores partiam. Olha só, né? Que sensibilidade, que em algum momento ela despertou que aquele laço um dia ia se desvincular. E ela começou a perguntar para a mãe, para onde que ele foi? E você, mamãe, você vai morrer também? E o papai também vai morrer? Naquela ânsia de não saber lidar com o desligamento, com a perda, e a família acolheu, mais uma vez, explicou. E às vezes eu fico pensando, nas fases, né, de crescimento das nossas crianças, como é que a gente vai lidando com essa coisa da separação, com essa coisa da morte? Ainda mais nós espíritas que sabemos que a morte não existe. Como é que a gente vai introduzindo esse afastamento temporário? Às vezes não temos mais crianças pequenas em casa, mas às vezes nós somos tutores, professores, cuidadores, ou multiplicadores de informação dentro da família, dentro do lugar que a gente trabalha. Né? Como é que a gente vai introduzindo esses assuntos, essas explicações que a doutrina espírita nos traz, que traz calma. Ela conseguiu ser acalmada, ela conseguiu ter paz, entendendo que era um processo natural. E aos 26 anos, ela desencarna. Ela desencarna e assim que ela chega na dimensão espiritual, eu falo desse jeito e às vezes nem todo mundo está familiarizado, né, com a doutrina espírita. A gente fala assim, ela morreu, aí quando ela chegou no plano espiritual, parece que ela morreu, e aí ela pegou um ônibus, né, tinha uma passagem, aí ela bateu na porta, ela chegou, não.
Assim, a gente desencarna e a depender do nosso merecimento, existe uma equipe que já está ali no nosso leito, quando a gente está desencarnando, já nos acolhe, já nos leva para um posto de socorro na espiritualidade, para uma colônia, enfim. E ela foi recepcionada pela avó, e que ela logo reconheceu. Que ela sempre falava que os avós acolhiam, amavam ela muito. E a vovó Cleusa levou ela, porque ela tinha desencarnado pelo problema renal, para uma colônia, para um hospital dentro da colônia. Sim, na espiritualidade existe escola, existe hospital, existe jardim, existe casas, existem bibliotecas, existe todas essas coisas existem lá. E ela foi então para o hospital. E ela fala que em pouco tempo, muito pouco, ela recobrou a consciência. O cérebro dela já estava totalmente refeito. O cérebro é matéria, né? É orgânico. Mas a mente, que é do espírito, estava totalmente já retomada numa condição de normalidade. Então, ela sai do hospital, vai morar na casa da avó, na colônia, e ela começa, então, a querer se interessar por trabalho, a ser útil. Afinal de contas, os pais tinham ensinado ela que precisava ter utilidade. E ela começa a trabalhar. Porque trabalhou, conseguiu uma condição de poder se engajar em alguns cursos, né? Se habilitar a conhecer mais. E aí ela quis saber o porquê que ela tinha reencarnado como Down. E aí é dado a ela o conhecimento da vida anterior, da reencarnação antes dela ter reencarnado como Laura. E aí a Laurinha vai descobrir que na outra, e veja que aquilo que nos incomoda muito tem a ver com os conteúdos que está no nosso inconsciente coletivo, né? Que para nós, inconsciente coletivo, são as vivências das nossas outras reencarnações. Então ela fala que a primeira coisa que ela descobre é que na reencarnação anterior, antes dela ter reencarnado como Laura, ela tinha sido uma jovem loira, dos olhos claros, magra, muito bonita. Veja que quando ela reencarna como Laura, o que incomodava ela é que ela se reconhecia feia. Eu não estou falando isso que a condição externa nos importe muito, não é isso. Eu estou dizendo que para cada um de nós fazer a reflexão, o que nos pega? Qual é o ponto nevrálgico em nós? O que é aquilo que a gente tem na nossa condição atual que a gente não aceita? Que a gente tende a ter uma certa revolta. Ah, eu queria tanto casar e não consigo casar. É o meu sonho. Já viram pessoas que a vida inteira fica em torno daquele sonho do casamento e aquilo nunca acontece? É um ponto nevrálgico. Eu ia falar das pessoas que, né, se preocupam que não tem cabelo, mas nem é o caso. Tô brincando. Mas assim, as pessoas que nascem numa condição financeira, às vezes, não muito favorável. Às vezes uma condição de miséria. E ela vai galgando, né? Uma posição, melhora um pouquinho, mas ela sempre está insatisfeita. Sempre está revoltada. Ela sempre gostaria de ter, o ponto nevrálgico dela é o dinheiro. Ela só estaria feliz se ela tivesse muito dinheiro. Então, ou é muita beleza, ou é um relacionamento, ou é dinheiro. A gente vai reconhecendo em nós mesmos aquilo que nos pega. Por que eu não sou amada? Todo mundo tem um relacionamento perfeito, só eu que não tenho. Por que eu não tenho um corpo lindo? A gente vê, né, hoje nas mídias, as pessoas fazendo loucuras para ter o corpo perfeito. Tira a costela, tira o osso do nariz, sei lá, corta a tíbia e o perônio, põe um osso no meio para ficar mais alto. Essas são as coisas mais assim absurdas que você pode escutar, porque a pessoa está inconformada com aquilo que ela escolheu para o processo reencarnatório. A gente não pode esquecer disso. Então, quando ela começa a despertar a memória da vida anterior, a primeira coisa que é mostrado para ela é que ela foi muito bonita.
E o quanto aquilo incomodava quando ela estava Laura. E aí ela vai perceber que, sendo muito bonita, muito jovem, muito atraente, ela se casa por puro interesse com um homem bem mais velho. Ele era viúvo, tinha 2 filhos já adolescentes, mais ou menos da idade dela, e por ela ter casado por interesse, ela começa a se entediar daquele casamento. E ela começa com os enteados, ir para festa, ela mesma relata que ela ia para orgias. E para que ficasse tudo bem entre eles, para que o marido não descobrisse, ela começou a fazer uso de drogas e ser permissiva com os enteados, inclusive aliciando eles, para que eles entrassem, enveredassem para o mundo das drogas. E eles ficam totalmente dependentes das drogas. O marido descobre o que estava acontecendo depois de um bom tempo, dá uma surra nela, ela fica muito revoltada com a violência, né? Claro que a violência aqui não é justificada, só estou contando a história, mas isso nunca se justifica, né? E ela fica muito revoltada com a violência que sofre, e aí ela, para chocar o marido, ela pensa em tomar uma dose fazer uso da droga numa dose maior para chamar a atenção dele. E ela faz isso, só que ele sai de casa, vai fazer alguma coisa na rua. E não dá tempo dela ser socorrida, ela acaba desencarnando por uma overdose. E assim que ela desencarna, diferente de quando ela desencarna quando é Laura, na vida anterior, quando ela desencarna, na reencarnação antes de Laura, ela não é levada para uma colônia, para um posto de socorro. Ela diretamente está vinculada num lugar na espiritualidade, onde na doutrina espírita a gente chama de umbral. E ela é levada diretamente para o umbral. E lá ela sofre, ao invés de um acolhimento, um tratamento num hospital, ali ela sofre muito. Ali ela apanha muito, ali ela é muito judiada, ali aqueles que ela se consorciou por afinidades das drogas, das orgias, vão usando aqueles fluidos, vampirizando ela, e eles planejam a reencarnação dela. E eles aproximam ela dessa família, e a gente entende porque ela nunca tinha conhecimento da família que acolhe ela como Laura. Eles aproximam ela dessa família porque eles tinham ódio e queriam se vingar daqueles que iam receber ela como filha. Era um planejamento dos obsessores para desestruturar esse pai e essa mãe que sequer conheciam esse espírito. Só que a misericórdia de Deus é maior que tudo. Quando o mal acha que está agindo, existe algo superior ali, coordenando as coisas para que elas aconteçam de uma maneira que todos possam se favorecer para o bem. Porque no fim das coisas, o mal, ele é sempre transitório. Somente o bem é infinito e duradouro. Então, é permitida a reencarnação dela, e ao encarnar-se nesse núcleo totalmente desconhecido, sem vínculo, os pais, ao invés de se revoltarem, como era esperado por essa equipe de obsessores que planejou o reencarne da Laura, eles se transformam pelo amor. Eles se unem. Eles mudam, eles vão buscar uma religiosidade. Os irmãos se afinizam e vão cuidar dela. Os avós se aproximam e dão sustentação para o casal. Então veja como um ser, um companheiro, uma companheira dessa, que encarna-se no nosso seio familiar, apesar de não ter vínculo, sempre é ao nosso benefício. Porque não tem nada que Deus faça que não tenha utilidade. Se vocês olharem para uma situação e não tiver utilidade, não é de Deus. Não é.
Mas também nós precisamos ter olhos de ver. Porque essa família podia ter se revoltado, né? Essa família podia ter... Tinha 2 caminhos para eles escolherem. E eles optaram pelo caminho do amor. Da ressignificação. E foi o amor que acolheu ela, que a transformou. E foi o amor da família que a recebeu e que os transformou. Inclusive fazendo a desvinculação deles com essa falange de obsessores que tinha alguma coisa de vinculação com eles que queriam se vingar. Então veja que como em qualquer situação das nossas vidas, qualquer situação, qualquer pessoa que se apresente para nós como um verdadeiro algoz, qualquer doença que se apresente na nossa vida como algo que parece destruidor, avassalador, qualquer condição de compulsão, né, que nos leve ao adoecimento, ela há de ter uma utilidade. Que a gente pode ter feito escolhas erradas. E não dá para voltar atrás. Mas a partir do momento que a gente se conscientiza daquilo que está posto pelas nossas escolhas, a partir daí a gente tem novas escolhas para fazer. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com a doença que está instaurada na minha casa? Como é que eu vou lidar com o filho que, na minha visão, é algo que desagrega dentro do meu lar? Como é que eu vou lidar com o alcoolismo que está dentro da minha família? Como é que eu vou lidar com a esquizofrenia do meu parente que está ali, morando comigo dentro do meu lar? Como é que eu vou lidar com o abandono que eu sofri? Como é que eu vou lidar com a drogadição, ao qual eu não tive força e não resisti? Como é que eu vou lidar com isso a partir de agora que eu sei? Escutando a história da Laurinha, eu sei que não existe acaso. Eu sei que tudo teve um motivo. E agora se apresentam as situações para a gente ter força de fazer diferente. Mas e se tá bom? Ok, era para eu ter feito diferente. Mas eu cheguei agora com 15, com 20, com 40, com 60, e agora que tá caindo minha ficha que eu fiz as escolhas erradas. Tá perdido para mim? Sim ou não? Não, não tá. Se eu torcer pro Corinthians, então fica melhor. Mas... O que foi, Jaque? Fica suave. Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito de eu me reposicionar diante da vida. E eu não preciso, porque não é a proposta de Deus para nós. O flagelo. Ah, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Isso nos deixa parado no mesmo lugar. Ou a desculpa, né? Ah, mas também, né? Quem que aguentava a Nath? Né? Se eu não tivesse a Nath na minha vida, eu era uma pessoa melhor, mas foi justo a Nath que foi nascer do meu lado. Né? A desculpa. Então, nem a culpa, nem a desculpa. Mas a conscientização e a humildade para pedir ajuda. Gente, as nossas reencarnações, além de ser solidárias umas com as outras, com as nossas anteriores, as nossas reencarnações são solidárias entre nós. Por isso que Jesus fala que o nosso crescimento se dá na vivência e na convivência. Eu não estou dando conta sozinha, eu preciso de ajuda. Me ajuda, Ângela. Me ajuda, Diego. O que você precisa? Eu preciso disso, a gente precisa ter humildade de aceitar ajuda, de pedir ajuda. Tanto quanto quando o outro vem nos pedir ajuda, de a gente não fazer julgamento. Aham, sabia, te falei tantas vezes, né? Agora, Lu, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Eu te avisei. Não constranger o outro, que às vezes para ele é tão difícil chegar e pedir ajuda, quando ele chega para pedir ajuda, você... Né? Não aqui, né? Aqui a gente não faz isso, né? A gente é tudo... né? Mas lá fora o bicho pega, né? Que a gente não é esse anjo de candura.
Estamos bem longe disso. Então, a lei de amor que está no Evangelho, proposto para nós, que é a lei de Jesus, é aquela que a gente precisa vivenciar todos os dias. Se você está numa condição do seu emprego muito difícil, veja qual é a sua parcela. Veja o que é que você precisa transformar. Se a questão é no relacionamento, veja o relacionamento, o que é a sua parcela, o que você precisa e pode transformar. Se a questão é a doença e você está perseverando no caminho do bem, agradeça, tenha certeza. Se você está perseverando no caminho do bem e mesmo assim a sua doença não sara, tenha certeza. É só isso. Porque se você não tivesse perseverando no bem, seria muito mais do que isso. Porque a lei de Deus é a lei de amor. Só que não é varinha de condão. Se eu não fizer a minha parte, a espiritualidade está do meu lado para me ajudar. Mas eles não podem fazer por nós. Porque eles não tiram o nosso livre-arbítrio. Mas se nós dissermos, eu preciso de ajuda, dou o primeiro passo em direção à ajuda, cara, vocês não têm ideia. Vem de avalanche para ajudar a gente. Tá? Na extensa obra da literatura espírita, qualquer uma que a gente pegue, que trate dessa temática, vai dizer, a cada um movimento nosso em direção à cura, ao pedido de ajuda, Deus nos empurra 100 para frente. Porque o amor de Deus é imensurável por nós. Mas ele não nos violenta a consciência. Ele espera o nosso momento de despertar. Então, nós temos o recurso da prece, que é poderosíssimo. Todas as vezes que a gente pensa ir para a casa espírita e dá aquele desânimo danado, a gente fala, terça-noite, é longe, chove, faz calor, é aquela mulher que vai falar esse mês, não tem mais essa mulher falando. Pô, é outro do céu, pode vir sossegado, porque não é mais essa mulher falando. Mas vou encontrar aquela pessoa que... Gente, o que a pessoa que está aqui na frente falando é o de menos. Tenta chegar aqui diferente para vocês verem se vocês não sentem o abraço que vocês recebem desde a calçada. Eu também recebo desde a calçada. A espiritualidade que sorri ao nos ver aqui. Falar, graças a Deus, você conseguiu chegar, você veio, que bom. Porque quando você teve um pensamento em casa, em convidar aquela pessoa para vir, ou você decidiu que você vinha, outros tantos contrários apareceram na sua mente. Mas a partir do momento que você se dispôs a ver, a espiritualidade foi empurrando. Não, vamos. Desiste não, vamos. Não desiste. Vai. Até que você chegou. E quando você chega, você está tão abraçado. Você está tão acompanhado. Às vezes é justamente aquela pessoa que você está morrendo de saudades, que foi mexendo lá as energias e conseguiu te trazer até aqui. Porque estava morrendo de saudades. E queria te ver bem, queria te ver melhor. É como alguém que vai no médico, recebe a receita, compra o remédio e deixa em cima da mesa, não toma. Que efeito isso vai fazer? Então, tive a intenção de vir. Cheguei até a porta. Cheguei aqui e fiquei mexendo no celular. Ou fiquei pensando em outras coisas em vez de me concentrar. E nem precisa se concentrar no que a pessoa que está na frente está falando. Se conecta com a espiritualidade que está aqui. Porque eu não sei se vocês ainda não perceberam. Se não perceberam, eu vou dizer. Eles estão aqui por vocês. Eles vieram aqui hoje por vocês. E eu não estou falando da boca para fora. Está no Evangelho.
Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu aí estarei. E não está à toa, está por nós. Ah, mas eu não, como dizem muitos por aí, né? Eu sou surdo, cego e mudo. Graças a Deus eu não vejo espírito. Não precisa ver, ninguém precisa ver nada. Mas todo mundo tem a sensibilidade. Então aproveitem, aproveitem. Todo o tempo, cada segundo que vocês estiverem aqui dentro, aproveitem. No momento do passe, aproveitem. Não sentem na cadeira para receber o passe e fiquem assim, será que vai demorar? Será que eu vou pegar trânsito? Será que o ônibus vai passar? Será que o carro vai pegar? Será que eu deixei a panela ligada? Será que o ferro... Ai, meu Deus do céu, amanhã cedo. Ixi, não fiz a janta. Ai, meu Deus do céu, não descongelei o feijão. Para. Isso é boicote. Aproveita o momento que você está aqui, você está sendo tratada, tratado, todos nós. Aproveitem. Na hora que vocês sentarem para tomar o passe, senta, fecha os olhos, relaxa. Senta o abraço de Jesus. É para isso que a gente veio aqui. Amanhã a gente vai despertar com novas ideias. Amanhã alguém vai vir falar algo para a gente que a gente não tinha. Puxa, não é que é isso mesmo? Vai ter um insight, vai ter uma luz. Acreditem, não é milagre. Vocês fizeram o movimento. A espiritualidade vai fazer outros tantos. Não percam a conexão. Caiu o Wi-Fi? Liga o 4G. Não deixa, não dispersa a ligação. Deixa conectado. Leiam. Capítulo 10 do Evangelho, item 8, a lei de amor. E lendo a lei de amor no item 8 desse capítulo 10 do Evangelho, lembrem da história da Laura. E veja se vocês não encontram. E se vocês encontrarem uma conexão entre o Evangelho e a história da Laura, pode transferir para a história da vida de vocês, que vocês vão encontrar a mesma conexão. Eu não tenho dúvida disso. Que Deus abençoe a todos.